Muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Manhã Viva. Hoje vamos conhecer um bocadinho melhor as obras sociais dos salesianos, qual a sua origem. Por isso, como eu disse à nossa convidada antes de começarmos o programa, estamos em família, porque a comunidade Canção Nova é família salesiana e hoje vamos falar aqui um bocadinho mais sobre as obras sociais dos salesianos, a sua origem, o fundamento teológico e histórico que lhes dá vida e de que forma se concretizam no contexto português. Muitos associam os salesianos às escolas, à educação de qualidade, mas há um universo muito mais vasto a descobrir. E para isso tenho aqui comigo a Diana Almeida, que trabalha no Sol Sal, Lisboa, e é coordenadora da missão de Dom Bosco. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada e bom dia. Agradeço sobretudo o vosso gentil acolhimento e também a oportunidade de estarmos aqui para dar voz a uma missão que é tão especial para nós. Mas antes de começarmos a nossa conversa e de conhecermos um bocadinho mais sobre a obra salesiana, vamos iniciar esta manhã com um momento de oração, em que eu convido aí a invocar juntamente comigo a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que nós possamos nesta manhã a intercessão de Dom Bosco e de Nossa Senhora Auxiliadora sobre todos nós, também sobre toda a obra salesiana, sobre o trabalho que eles realizam, sobre também toda a comunidade de Canção Nova e sobre si, que está aí em casa, que São João Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora vos possam auxiliar naquilo que você precisa no hoje. E com esse auxílio que nós possamos rezar então uma Ave Maria, de forma a que Nossa Senhora que seja essa condutora dos nossos passos em direção ao céu, rumo à santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, auxiliai-nos. Dom Bosco, educai-nos para a santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diana, antes de falarmos um bocadinho da obra social dos salesianos, fala-nos um bocadinho de si, como é que chegou aos salesianos, como é que os salesianos entraram na sua vida? Então, eu sou psicóloga e os salesianos entraram na minha vida pouco depois de ter iniciado o meu percurso profissional, de uma forma também um bocadinho inesperada. Eu não conhecia os salesianos e, portanto, foi no trabalho concreto, na altura que eu realizava com crianças e jovens em situação também de vulnerabilidade, que acabei por ter um contacto mais próximo com os salesianos e desenvolvemos uma parceria. E, portanto, foi assim de uma forma muito natural. Desde então, o meu percurso tem sido marcado nos salesianos por duas vertentes. A primeira é no terreno. Eu estou no terreno, no acompanhamento direto a crianças, jovens e situação de maior fragilidade, assim como as suas famílias, que vivem em contextos muito vulneráveis. E, por outro lado, mais recentemente, tenho também como responsabilidade a coordenação da Missão Dom Bosco, que é um fundo solidário da Fundação Salesianos e que, de forma complementar, procura mobilizar recursos, apoios, parcerias, por um lado, para apoiar os projetos ligados aos serviços sociais dos salesianos, onde trabalho no terreno, mas, por outro lado, também para apoiar projetos internacionais em países onde existem comunidades que vivem em contextos de pobreza extrema. Muito trabalho. É verdade, sim. Diana, o que são as obras sociais dos salesianos em Portugal e como é que elas surgiram? As obras sociais são o coração do carisma salesiano. E em Portugal, Portugal seguiu de alguma forma a intuição, aquela que foi a intuição do Dom Bosco. Dom Bosco, já no século XIX, em Turim, olhava para os jovens mais pobres, mais esquecidos e procurava oferecer-lhes oratórios,
espaços de acolhimento que aliavam educação, fé, alegria, Sim. confiança. E era um espaço onde os jovens se sentiam seguros, valorizados, onde se sentiam amados. E os primeiros salesianos, quando chegaram a Portugal, vieram também com esta mesma intuição e esta mesma preocupação no cuidado efetivo com estes jovens mais pobres. Entretanto, o percurso foi sendo feito e houve uma atenção também muito especial às escolas, porque a educação, de facto, é uma ferramenta central para cuidar dos jovens. E, paralelamente, também houve sempre uma atenção especial a cuidar dos jovens também em contextos de educação não formal. E, portanto, as obras e serviços sociais acabaram por surgir neste percurso de uma forma natural. Estão presentes em várias casas salesianas do país e dedicam a sua ação às crianças e aos jovens e às suas famílias, porque elas vivem em contextos familiares, sobretudo aquelas que vivem em contextos de maior fragilidade e de maior vulnerabilidade. Como é que nasceu a missão Dom Bosco e qual a sua relação com os serviços sociais Sol-Sal? Então, a missão Dom Bosco nasceu em 2020, fizemos muito recentemente 5 anos, foi lançada no dia 13 de junho, é o dia de Santo António de Lisboa. Sim, é um dia significativo porque é também o padroeiro da província portuguesa salesiana. Que interessante. Sim, então foi escolhida na altura esta data. E é um fundo, a missão Dom Bosco é um fundo solidário da Fundação Salesianos que nasce de uma ideia muito simples e muito bela, ligar quem pode ajudar, quem quer ajudar, a quem mais precisa. A ideia é esta. E, portanto, o trabalho da missão Dom Bosco está muito virado para a mobilização de recursos, de apoios, de donativos, que possam, por um lado, apoiar projetos ligados aos serviços sociais salesianos, e daí esta complementariedade muito importante entre ambos, mas também, por outro lado, apoiar projetos que ofereçam oportunidades reais de educação, de saúde, de vida, noutros países que também têm presenças salesianas. Em Portugal, quais são hoje os projetos sociais mais notórios sob a responsabilidade salesiana? Hoje, em Portugal, o rosto mais visível dos serviços sociais salesianos são os chamados serviços Sol-Sal. Os serviços Sol-Sal existem em vários pontos do país, em Lisboa, por exemplo, em Manique, em Évora, para dar alguns exemplos. E estamos num momento de expansão para outros estabelecimentos salesianos. E tem como principal missão acompanhar e transformar vidas de crianças, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade, risco, perigo e exclusão social. É este o trabalho que nos move e depois fazemos-lo. As respostas que são implementadas no terreno são diversificadas, são várias, porque aquilo que nós procuramos, acima de tudo, é responder às necessidades locais. E dentro das respostas que nós desenvolvemos, normalmente elas estão, digamos assim, integradas em 6 campos de missão. Um campo de missão ligado ao acompanhamento de crianças e jovens em risco, onde fazemos um trabalho muito significativo na promoção dos seus direitos, também na prevenção de situações de perigo. Sim. E depois, de forma complementar, também um outro campo de missão importante tem a ver com o apoio a famílias e a mulheres em contextos vulneráveis. Sim. Também temos uma atuação significativa na área da empregabilidade jovem, das migrações, das minorias étnicas, do voluntariado, para dar alguns exemplos. Sim. E, portanto, a nossa atuação acaba por passar por aí, por estes campos de missão, sempre com este cuidado de olhar para cada criança e jovem e promover o seu desenvolvimento integral. Por que o nome Sol-Sal? Quando foi criado na sua origem, havia a ideia de que o Sol-Sal era a parte solidária da Fundação Salesianos e, portanto, significava solidariedade salesiana. Sim. Entretanto, o percurso do Sol-Sal foi acontecendo, a história fomos fazendo história e neste momento, mais do que solidariedade, os serviços Sol-Sal procuram, de forma mais efetiva, transformar vidas e, portanto, vamos mais além da solidariedade, no sentido em que temos ações solidárias e ações que são viradas para o apoio às famílias com bens de primeira necessidade, mas procuramos ir mais além, numa perspectiva de capacitação, de empoderamento. De integrar as pessoas na sociedade também. De integração, de inclusão, sim.
Poderia descrever um caso concreto de intervenção que tocou especialmente o seu coração? Acredito que hajam muitos, mas Sim. já são 5 anos, não é? Da Missão Dom Bosco, que Sim. são 5, dos serviços de sal foram criados em 2008. Portanto, já é uma história um bocadinho mais longa. Sim. Mas, de facto, é verdade, são muitos. E, diariamente, são muitas as histórias que tocam o meu coração. Quando nos chegam as crianças, os jovens e as famílias, nestes contextos de maior fragilidade, trazem consigo muitas histórias de dor, de sofrimento e muitas dificuldades. E nós ficamos muitas vezes a pensar na melhor forma de ajudar e de acompanhar cada uma destas dificuldades. Então, neste percurso de acompanhamento, também vamos conseguindo acrescentar novos capítulos a estas histórias marcadas por sofrimento, capítulos de esperança, de superação, de muitas pequenas, grandes conquistas para estas crianças, para estes jovens e para estas famílias. Eu vou contar uma pequenina história que representa tantas outras. Trata-se de uma jovem que foi encaminhada para acompanhamento no nosso serviço e que o principal motivo de preocupação era uma quebra muito significativa do seu rendimento escolar. E à medida que ela foi ganhando confiança e relação connosco, foi possível perceber que esta quebra do rendimento escolar era apenas uma face visível de um sofrimento muito grande que ela estava a passar. E ela estava a viver situações de violência muito graves. E, portanto, nós, neste acompanhamento, ajudamos a jovem não só a sair dessas situações de violência, mas também a reconstruir-se e a transformar a sua vida. E é uma história que me toca profundamente, porque hoje é uma jovem confiante, com mais autoestima e também muito comprometida com a escola, com o seu futuro, com muitos sonhos e muito empenhada na sua vida. E por isso é uma história que, de facto, representa tantas outras e que me toca profundamente. Como é que é para si ver estas transformações de vida e a pessoa, à medida que vai sendo transformada, a sua face também vai mudando? Como é que é para si também ter essa consciência de que faz parte, um bocadinho parte dessa transformação e de ver que também esta obra salesiana, né, permite esse trabalho? Sim, é muito gratificante ver este impacto real do nosso trabalho na vida das pessoas. E cada vez que nós conseguimos que uma criança, um jovem, uma família passe a ter um propósito, é uma vitória também da nossa missão. Dom Bosco tinha muito esta questão de que a educação é uma coisa do coração, não é? É verdade. E nós, na nossa forma de atuação, que é muito especial, cuidamos sempre do coração. E do coração também das crianças, dos jovens e também do nosso próprio coração, porque acreditamos que só cuidando bem é que conseguimos, de facto, transformar vidas. Por outro lado, também é muito importante para nós não só amarmos os jovens, mas também fazermos com que eles se sintam verdadeiramente amados. E então é neste cuidado contínuo, regular, diário, persistente, muito marcado por uma presença constante, que está ali sempre, que nós trabalhamos. Diana, quantas pessoas, crianças, jovens, adultos, são beneficiadas anualmente por essas obras em Portugal? Em média, anualmente, são 800 pessoas. Sim. Bastante. Sim. A maioria são crianças e jovens e também jovens adultos até aos 30 anos. Depois também acompanhamos adultos que são, sobretudo, pais, mães ou outros cuidadores das crianças e dos jovens. Como é que é feita a articulação entre as escolas salesianas e os projetos sociais? Essa articulação para nós é mesmo essencial, porque nós, mais do que estruturas separadas, procuramos viver numa verdadeira comunidade educativa ou pastoral. E temos exemplos muito concretos da maneira como o fazemos e também exemplos que nos mostram que esta articulação é benéfica para ambas as partes, quer para as pessoas que nós apoiamos nos serviços sociais, quer para as escolas. Vou dar, por exemplo, um exemplo. Um dos projetos que desenvolvemos é o Turmas em Missão, e através das Turmas em Missão, turmas das escolas salesianas podem envolver-se ativamente em projetos, por exemplo, apoiados pela Missão Dom Bosco. E este envolvimento passa
não só pela mobilização de recursos, mas pelo desenvolvimento de um projeto também de turma que trabalhe com estes alunos, com estas crianças e com estes jovens, valores como a empatia, o cuidado pelo outro, a solidariedade. E nós sabemos o quanto é importante que estes valores humanos e cristãos sejam cultivados também. Vocês têm voluntários. Qual o papel dos voluntários nas obras sociais salesianas? Tem um papel que é, na nossa perspectiva, fundamental, mesmo valiosíssimo. Sim. Eles trazem consigo talento, trazem consigo tempo, experiência e, mais do que tudo, trazem consigo presença. E muitas vezes, em contextos de grande vulnerabilidade, a presença às vezes é tudo. É, sim, e sentir que existe alguém que está lá e que se preocupa faz toda a diferença. Então temos voluntários nas mais diversas respostas. Temos voluntários que participam em atividades de apoio escolar, em atividades artísticas, desportivas. Temos voluntários que também participam em atividades que estão ligadas a apoio alimentar ou outros apoios também com bens de primeira necessidade. O papel de todos é importante. Alguns vêm mais regularmente, outros colaboram de forma mais pontual, mas de facto nós entendemos este papel como precioso e aliado da nossa missão, que é uma missão que nós queremos que seja partilhada. Claro. Por outro lado, o voluntariado salesiano tem uma característica muito especial. Nós procuramos que seja um voluntariado que não seja só benéfico para quem recebe, mas também para quem é voluntário. Para quem exerce o voluntariado. Sim, e portanto também para os voluntários acaba por ser uma experiência muito transformadora e de crescimento muito enriquecedora. Sabe que estamos a ser vistos lá em casa, não é? Sim. E com certeza há pessoas que quando ouvem falar em voluntariado já se calhar sentem no coração, por que não? Se houver alguém que tenha esse desejo de ser voluntário nos salesianos, nessa vossa missão social que é belíssima, o que é que ela pode fazer? Muito facilmente contactar-nos. Portanto, é um meio mais fácil. Nós privilegiamos um contacto muito próximo. Também é isto que nos diferencia. Um contacto muito próximo que não exige grande formalidade. Portanto, é enviar-nos um e-mail, ligar-nos e manifestar o interesse. Sim. E a partir daí é feito um percurso. Um percurso, Sim. Um caminho. Sim. Como é que é feita a avaliação do impacto social dessas intervenções? Esse é um aspecto que nós cuidamos verdadeiramente, porque para nós não basta fazer bem, é preciso fazermos o bem. Sim, é verdade. Então, porque só assim acreditamos que conseguiremos cuidar bem, não é? Sim. Então nós temos, tanto nos serviços sociais salesianos como na missão Dom Bosco, uma preocupação em cumprirmos com qualidade um ciclo de projetos, um ciclo que integre um diagnóstico bem feito, um planeamento, um acompanhamento e uma monitorização dos projetos, das ações que vão sendo desenvolvidas e depois também uma avaliação, nomeadamente uma avaliação do impacto. Fazemos-lo através de diferentes instrumentos e de diferentes formas. Por um lado, claro que é importante para nós recolhermos dados mais qualitativos que nos permitam perceber as pessoas que nós abrangemos. Contexto cultural, exatamente, social. Sim. Caracterizarmos as nossas populações, as populações que são apoiadas, mas também para percebermos efetivamente se alcançamos ou não os objetivos a que nos propusemos. Por outro lado, também o fazemos de uma forma qualitativa, recolhendo testemunhos, as percepções das crianças, dos jovens e das famílias apoiadas e depois procuramos transmitir estes dados da avaliação, nomeadamente do impacto, a quem nos acompanha. Sim. Nos nossos meios de comunicação. Acreditamos que este feedback é também ele muito importante. Com certeza. Sim. Vocês têm uma equipa multidisciplinar? Temos equipas multidisciplinares, sim, de diferentes áreas. Sim. Existe colaboração com instituições públicas, Estados, municípios ou outras organizações do terceiro setor? Sim, existe. Nós trabalhamos muito numa lógica de trabalho em rede. E principalmente na área da proteção de crianças e jovens é fundamental de fazermos essa articulação. Então temos um trabalho muito próximo de parceria com muitas entidades públicas, como autarquias, escolas, serviços de saúde, as CPCJs também, das quais fazemos parte também nas modalidades alargada, equipas de apoio ao tribunal, segurança social.
temos que, de facto, articular com estas entidades, porque, por um lado, para prevenirmos e detectarmos precocemente situações de risco e, por outro lado, também para desenvolvermos uma intervenção mais concertada mediante cada necessidade. Sim. Fazer bem, fazer bem, sim. E também com as outras organizações do terceiro setor, temos parcerias, a partilha de boas práticas. Esta questão do trabalho em rede é de facto muito importante para nós, porque ninguém cuida bem se cuida sozinho. O nosso fundador diz que ninguém é bom sozinho. É isso mesmo. Precisamos uns dos outros para levar as coisas ao seu destino. Sim, sim. Em que medida as obrigações legais e regulatórias influenciam o funcionamento dessas obras? Enquanto entidade que trabalha na área social e que trabalha na área da proteção de crianças e jovens, estamos sujeitos a um enquadramento legal e, portanto, obviamente que o nosso funcionamento acaba por ser influenciado pelas obrigações legais que temos. E, neste sentido, temos protocolos, temos regulamentos, temos também processos de auditoria que garantam que estas nossas obrigações legais estão a ser cumpridas. Nós encaramos-las mais do que como meras formalidades, como também um contributo essencial para nós desempenharmos a nossa missão com responsabilidade, com profissionalismo, com qualidade e com ética. Sim. Mas, por outro lado, também procuramos cuidar da nossa identidade, porque os nossos serviços sociais têm uma identidade própria, claro, ligada ao carisma salesiano, e, nesta medida, aquilo que nós procuramos fazer é aliar as nossas obrigações legais, mantendo também sempre a nossa identidade, porque é aquilo que nos diferencia de outros serviços sociais. Exatamente, mantendo vivo o carisma salesiano, não é? Sim. De que forma é que se envolve a comunidade local, famílias, paróquias, empresas, no apoio ou parceria? Este envolvimento para nós deve ser sempre contínuo, não é? E também voltando à ideia de que para fazermos bem precisamos de todos, não é? Sim. Então, nós fazemos-lo de várias formas. Por um lado, de uma forma mais formal, portanto, através de contactos mais formais ou através de uma mobilização em meios de comunicação, mas, sobretudo, de uma maneira muito próxima, porque acreditamos, também tem a ver com a nossa própria maneira de estar e de atuar. Acreditamos que é num contacto próximo que conseguimos mobilizar, por um lado, as famílias, mas também as paróquias, mas também as empresas em projetos ligados aos serviços sociais e também à missão Dom Bosco. Também temos uma outra perspectiva nesta mobilização na qual apostamos muito, que tem a ver com a ideia de construir em conjunto. Então, muitas vezes, mais do que nós mobilizarmos para pedirmos apoio, para pedirmos ajuda, procuramos mobilizar para trabalharmos em conjunto, em equipa, numa mesma missão, porque depois as coisas também ficam muito mais ricas, não é? Sim. E conseguimos fazer muito mais e melhor, e nós temos sempre que pensar no que é melhor para as nossas crianças e jovens e, portanto, faz todo o sentido que assim seja. Que papel tem a dimensão educativa, a alfabetização e formação nas intervenções sociais? A dimensão educativa numa presença salesiana é fundamental e por isso tem um papel que é transversal a toda a intervenção. Dom Bosco dizia que a educação é coisa do coração e procuramos que esta educação esteja presente de forma afetiva em tudo aquilo que nós fazemos. Acreditamos também que a educação é uma ferramenta essencial para semearmos esperança, para transformarmos vidas. E procuramos que na nossa intervenção social desenvolvamos respostas que promovam esta educação das nossas crianças e dos nossos jovens. Quer seja através de apoio escolar, quer seja através de atividades desportivas, artísticas, de promoção de competências, de orientação vocacional, mas também com as famílias na área da parentalidade e da sua capacitação nesse papel. O papel educativo está, então, é transversal a tudo aquilo que nós fazemos. Vou-lhe fazer uma pergunta assim mais particular. Não conhecia muito bem o carisma salesiano. À medida que foi conhecendo, foi se apaixonando por este carisma e pela missão que Dom Bosco confiou aos salesianos? Sem dúvida, sem dúvida, é verdade. Quando comecei a colaborar nos salesianos, não conhecia de todo o carisma salesiano e, portanto, obviamente que entrar numa presença salesiana faz
é algo que também nos toca profundamente e nos transforma também. Sim. E portanto, conhecer o carisma salesiano, conhecer toda aquela que é a pedagogia salesiana também me transformou muito, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa, para melhor. Há pouco tempo, Sim. quando conversava com um voluntário no âmbito de um projeto de voluntariado que estávamos a desenvolver, ele parou e disse: a Diana parece que gosta mesmo daquilo que faz e fala com tanto amor de tantos aspectos ligados aos salesianos. E na altura, de facto, aquilo que ele me disse também tocou profundamente o meu coração, porque a verdade é esta: uma presença salesiana é algo que também nos contagia, e contagia-nos com alegria, com confiança, com esta fé inabalável de que devemos persistir no cuidado, sobretudo àqueles que mais precisam. Eu não sei se aí em casa consegue ver, mas a Diana, quando fala dos salesianos, os olhinhos dela brilham. Então é muito bonito ver esse amor que tem, porque é visível. Por isso é que eu lhe fiz esta pergunta. E depois já chegámos ao fim da primeira parte. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Bem-vindos ao nosso programa Manhã Viva. Estamos na segunda parte. Hoje estamos aqui a falar sobre as obras sociais dos salesianos aqui em Portugal, e tenho aqui a Diana, que nos veio falar sobre este belíssimo trabalho realizado pelos salesianos. Diana, quais são os principais desafios de financiamento e sustentabilidade dessas obras? Acredito que alguns. Infelizmente são muitos e são reais. Em contextos, no mundo atual, em contextos de grande vulnerabilidade e de grande fragilidade, nós deparamos-nos com muitas necessidades, não é? E muitas necessidades que requerem uma uma resposta célere, imediata. E quando se atua na área da infância e da juventude, nós sabemos que para os jovens e para as crianças o tempo não espera, não é? E que cada minuto pode fazer a diferença nas suas vidas. E, portanto, de facto, nós precisamos de garantir a sustentabilidade dos nossos serviços, precisamos de apoios, precisamos de donativos, precisamos de parcerias, mais parcerias estratégicas, para que o possamos fazer e para que possamos não deixar ninguém para trás e garantirmos uma resposta concreta, célere e imediata às necessidades que vamos tendo. Diana, vocês já perceberam-se que com a pandemia e com estas mudanças mundiais de guerras e de dificuldades que têm acontecido, a procura aumentou? Sim, em especial em momentos de crise, não é? Digamos assim, aquilo que nos apercebemos sempre é que há uma grande procura, um aumento muito significativo de pedidos de apoio e de procura de ajuda. E, de facto, tem sido assim ao longo da história dos nossos serviços. Sim. Nós lidamos com esses momentos mais difíceis de uma forma muito concreta, com presença. Sim. Portanto, nós estamos presentes, aprendemos que a nossa missão não se suspende, que ela simplesmente se reinventa e, por exemplo, na pandemia tivemos que reestruturar todo o nosso serviço em tempo recorde para responder às necessidades que foram surgindo, porque foram muitas, não só a nível de apoio alimentar, mas também na necessidade de estar perto dos miúdos, no apoio escolar, no apoio psicológico, porque de repente eles ficaram isolados do mundo, não é? Ficaram fechados e, sobretudo no caso de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e em contextos de violência, é necessário uma atenção muito especial a essas situações. Falou em questão de reinventar e também de alguma criatividade. Isso também diz muito do carisma salesiano, desse reinventar e dessa criatividade, não é? Sim, sem dúvida, sim. Agora, lembrei-me de uma colega minha do Serviço Social de Lisboa, que costuma dizer o seguinte:
nós olhamos para o que todos veem e vemos o que ninguém vê. E pronto, e é um bocadinho isso que nós procuramos fazer. Sim. Inovar continuamente com criatividade, sobretudo com esta perspectiva de fazer sempre o melhor, fazer sempre o bem para as nossas crianças e jovens. É esse sempre o nosso grande foco. E depois, obviamente, estamos sempre a reinventar-nos. Os nossos serviços não são estáticos. Todos os anos há mudanças, todos os anos procuramos fazer coisas diferentes. Todos os anos procuramos formas inovadoras para chegarmos mais e melhor a quem mais precisa, e é algo que também constante também da nossa forma de estar e de atuar. E é um carisma que se vai atualizando com os tempos. Sim, isso é importante, sim. Não é? Atualizando-se às necessidades de cada tempo. Como é que as obras sociais dos salesianos têm respondido à crise do desemprego juvenil em Portugal, que tem aumentado, não é? Sim. Nós temos um especial cuidado com essa problemática, não é? Com essa dificuldade, porque nós sabemos o quanto o emprego e o trabalho é um fator protetor para os jovens, não é? E o quanto é dignificante também da sua vida. E depois pode mudar tudo. E então procuramos fazê-lo com respostas concretas, muito na área do nosso campo de missão ligada à empregabilidade jovem. Sim. Então, dentro desse campo de missão, nós apostamos muito num acompanhamento individualizado e personalizado a cada jovem, no sentido de trabalhar com eles a descoberta dos seus talentos, mas também o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, a integração no mercado de trabalho, também a formação. Procuramos caminhar em conjunto com cada jovem no sentido de construir com ele um projeto de vida real que lhes permita ter um futuro digno. Sim. Depois também fazemos parte, voltando à ideia de que estamos numa rede, não é? Sim. Fazemos parte de redes de empregabilidade, e aí acabamos por também ter facilidade em ajudar os nossos jovens a integrarem-se em estágios, mas também em formações profissionais e mesmo no mercado de trabalho. É desta forma muito concreta que procuramos dar resposta a este desafio, porque sabemos o quanto é importante e que também está muito ligado à herança de São João Bosco, não é? Sim. Que sabia o quanto era importante que os jovens aprendessem um ofício para evitarem estarem em situações de marginalidade. O trabalho dignifica o homem, não é? Sim. Há iniciativas voltadas para donas de casa em situação de vulnerabilidade, por exemplo, apoio formativo, geração de rendimento, redes de apoio? Sim. É uma das áreas também mais especiais da nossa atuação. Nós vemos as mães, as donas de casa, não apenas como receptoras do apoio, mas sobretudo como elas próprias agentes de mudança. Porque, de facto, elas têm uma força imensurável, não é? E um potencial muito grande. E, se elas estiverem bem, também as crianças e os jovens também estarão bem, também os seus filhos estarão bem. Então, nós apostamos muito no trabalho com estas mães, sobretudo aquelas que têm sozinhas o cuidado e a responsabilidade da família. E são muitas nos serviços sociais salesianos. São uma parte muito significativa das nossas famílias, são monoparentais femininas. Então desenvolvemos, em conjunto com estas mães, não só também um acompanhamento individual, através de uma orientação familiar de proximidade, que é adaptada às características, às necessidades, às especificidades de cada uma. Vocês veem caso a caso. Exato, sim. É muito importante ver caso a caso, porque cada pessoa é única, cada pessoa é diferente. Uma história. Tem uma história, tem um rosto e, portanto, isso para nós é sempre fulcral, este acompanhamento individual. Mas, por outro lado, também sabemos o valor que têm as redes de partilha. E então desenvolvemos também muitas ações de grupo, nomeadamente ao nível da educação parental. E é curioso perceber que, por exemplo, nos dados que fazemos de avaliação, percebemos que estas iniciativas são das mais valorizadas nos serviços sociais salesianos e que, por outro lado, comparativamente com outras ações de outras instituições, acabam por ter uma abrangência também muito grande e uma adesão significativa.
E isso para nós também é muito, muito importante. Acreditamos que isso acontece porquê? Porque temos Maria Auxiliadora como grande inspiração para as nossas mães e para nós. E, por outro lado, porque o nosso olhar para cada mãe é, sobretudo, um olhar que foca o seu potencial, aquilo que ela tem de bom, a sua força. E num mundo em que tantas vezes os olhares estão mais focados naquilo que falta, naquilo que não está bem, isso faz toda a diferença depois na sua confiança e na sua motivação e também no seu envolvimento. Como é que a missão Dom Bosco e o Sol Sal respondem às necessidades das crianças e jovens em risco? É o nosso principal foco, não é? Sim. Cuidar das crianças e jovens em risco. Os serviços sociais salesianos, por exemplo, os serviços Sol Sal, fazem-no através de respostas muito diversificadas, que depois dependem de cada localidade, de cada zona em que estão incluídas, mas que no fundo são sempre respostas, por um lado, que visam promover o seu desenvolvimento integral, as suas capacidades, as suas competências. Por outro lado, visam protegê-las de situações de perigo em que elas já estão, mas também, muito ao estilo do Dom Bosco, não ficamos só à espera que os males aconteçam. Procuramos também desenvolver ações que previnam que esses males aconteçam. E então também temos ações preventivas, sempre nas dimensões psicológica, educativa, social, entre outras. Por outro lado, a missão Dom Bosco também tem uma atenção especial no cuidado a crianças e jovens em situação de risco, quer apoiando projetos em Portugal, mas quer também mobilizando recursos e apoios para apoiar crianças e jovens que vivem noutros países e em contextos, infelizmente, de dificuldades muito extremas. Sim. Como é que se faz o acolhimento a migrantes e refugiados nas obras sociais salesianas? Com muito amor. É com muito amor. Atualmente, os migrantes e os refugiados são uma parte muito expressiva das famílias que nós acompanhamos nos serviços sociais. Em alguns serviços são já a maioria. E procuramos fazê-lo, sobretudo, com muito amor. Porquê? Porque geralmente são pessoas que chegam com histórias também elas muito difíceis, não é? E por outro lado acabam por ter muitas dificuldades a enfrentar, não é? Quer seja as barreiras linguísticas, quer seja os preconceitos, o facto de também não terem suporte, não é? E uma rede de apoio ainda. Então procuramos fazer este acolhimento com amor e de uma forma concreta, ajudando estas pessoas no acesso a serviços básicos, para que elas possam ter, para que este trabalho, que é difícil para elas, porque muitas vezes não falam a língua, porque têm algumas dificuldades, então é um trabalho que procuramos fazer. Por outro lado, procuramos também sempre incluir, através de uma inclusão, nas mais diversas atividades, e isto permite desenvolver com estas pessoas um sentido de pertença, e nós sabemos o quanto ter um sentido de pertença a uma comunidade mais vasta é tão essencial e tão protetor. E, por outro lado, procuramos também um acompanhamento individualizado a cada uma, respeitando a sua cultura, respeitando as suas crenças. É algo que também procuramos também fazer. No fundo, vocês ajudam a pessoa a viver com dignidade. Sim, sim. Em que medida o mundo digital, internet, redes sociais é usado para ampliar o alcance dessas obras? Então, para responder a essa pergunta, lembro-me que uma das coisas que nós procuramos sempre fazer é pensar o que é que Dom Bosco faria se estivesse aqui. E não sabemos exatamente, mas temos uma certeza, que ele estaria onde os jovens estão. Exato. E hoje em dia os jovens estão no mundo digital. Pronto. E então nós também queremos e estamos no mundo digital, nos meios de comunicação, não numa perspectiva que não é de criar ruído, mas é uma perspectiva, sobretudo, de educar, de mobilizar recursos e de transmitir uma mensagem de esperança, uma mensagem positiva. E por isso estamos presentes nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, online, em várias redes, sempre com esta mensagem de esperança, de mobilização também para uma missão que nós queremos que seja partilhada e também educativa. Que inovações sociais ou projetos piloto
recentes os salesianos têm desenvolvido? Por exemplo, o circo social, culturas criativas e empreendedorismo social. Estamos sempre à procura de nos reinventar, não é? E então também estamos sempre à procura de novos projetos e de ideias novas e inovadoras, sobretudo que falem a mesma linguagem dos jovens. Sim. E que nos permitam, por outro lado, responder de forma eficaz às suas reais necessidades. Vou dar um exemplo. Nós, neste momento, estamos a criar um projeto que vai ligar sustentabilidade ambiental à solidariedade. E são conceitos que atualmente estão muito próximos dos jovens. Os nossos jovens estão muito atentos, muito preocupados com a sustentabilidade, por um lado, e também com a solidariedade. Então nós estamos a criar um projeto que visa unir estes dois mundos e em que, através da reciclagem, os jovens vão poder, digamos assim, converter aquilo que reciclam num valor solidário que depois vai ser aplicado de forma concreta em projetos missionários. Isso é muito interessante. Qual é a estratégia de mobilização de recursos, captação de donativos, parcerias empresariais, fundos europeus? A nossa estratégia assenta sobretudo em 3 eixos. Então, por um lado, nós procuramos uma angariação, uma captação de recursos a título particular, ou seja, junto de pessoas particulares, de donativos e, sobretudo, de benfeitores que façam parte da nossa missão. Por outro lado, temos também como eixo a criação de parcerias com empresas que nos permitam também a criação de projetos, por um lado, inovadores e que, por outro lado, também nos ajudem a rentabilizar os projetos que nós temos no terreno. E também temos como outro eixo a candidatura a fundos públicos. Sim. É destas 3 formas que procuramos fazer a mobilização de recursos. Falou-nos na parte de benfeitoria. Se houver alguém que se queira tornar benfeitor ou queira ajudar a vossa obra, o que é que essa pessoa precisa fazer? Então, nós temos online uma plataforma que se chama Missão Dom Bosco. Basta, por exemplo, para quem tem acesso à internet, pesquisar no Google Missão Dom Bosco e vai dar diretamente a uma plataforma, é a plataforma da Missão Dom Bosco, e aí pode ver os vários projetos que estão ativos, escolher um projeto e fazer um donativo de várias formas, por MBWay, por multibanco, por transferência bancária. Mas também pode fazê-lo de uma forma muito próxima. Pode nos contactar para nós falarmos com a pessoa. Sobretudo aquilo que nós privilegiamos, porque estamos perto, é um contacto próximo. Sim. Para além disso, também pode associar-se à nossa missão através do voluntariado ou partilhando a nossa missão com outras pessoas. Todos os gestos contam. Às vezes nós pensamos que uma forma de ajudar, na nossa perspectiva, pode ser insignificante, então nem vale a pena fazer porque é insignificante, mas não é, porque para quem recebe é tudo. Sim. E por isso é fundamental. Caso a pessoa não possa ajudar financeiramente, se ela tiver roupas ou mobílias, vocês recebem? Nos diferentes serviços Sal, de forma direta, sim, existe a possibilidade de recebermos roupa, porque damos logo no próprio dia. Sim. E também o mobiliário, portanto, aquilo que é feito é, primeiro as pessoas dizem-nos aquilo que têm e nós fazemos um cruzamento com as necessidades, porque nós não temos um armazém para guardar, e então aquilo que nós fazemos é receber e dar logo no imediato a quem é ajudado. Como garantir transparência e credibilidade para a sociedade confiar no trabalho e que vos apoie também? Claro, a transparência é tudo. E é algo fundamental. Então nós temos uma preocupação constante e regular em também para além das nossas obrigações legais e de termos os nossos relatórios com aquilo que recebemos e para onde é que os apoios foram canalizados, sim, procuramos também transmitir isso às pessoas, dar esta informação nos meios de comunicação social, nos nossos meios também de comunicação, mas também, por exemplo, num contacto próximo com os nossos benfeitores, com os nossos doadores, porque acreditamos que esta transparência também depois vai gerar confiança, claro, não é? Claro. E é preciso confiança para que as coisas depois também possam evoluir e avançar.
Que sonhos ou projetos futuros os salesianos vislumbram para reforçar a presença social em Portugal e no mundo? Dom Bosco tinha um sonho. Ele sonhava em educar e evangelizar, sobretudo, os jovens mais pobres. E este continua a ser o nosso sonho. E este sonho continua muito vivo dentro de nós. E, portanto, nós temos como sonho, no caso dos serviços sociais salesianos, expandir e ampliar as nossas respostas. E é algo que nós estamos a concretizar neste momento, porque sabemos que as necessidades são urgentes, que as necessidades existem e queremos ter um papel ativo na resposta a essas mesmas necessidades. Por outro lado, também na missão Dom Bosco temos como sonho conseguir responder a mais necessidades que existem, não só em Portugal, como além fronteiras, e porque infelizmente são muitas. Falamos em sonhos, falamos em projetos. Se tivesse aqui Dom Bosco na sua frente, o que lhe diria hoje? O Dom Bosco a mim? Sim. Avante! Avante, e eu acredito que ele diria avante e com Deus a orientar-nos. Move-nos muito esta fé inabalável, não é? E de que Deus nos orienta no nosso caminho. E esta foi uma das aprendizagens que também fizemos nos momentos mais difíceis de crise, na pandemia, na crise económica, etc. Muitas vezes não sabíamos se íamos ter recursos, se íamos conseguir, não é? Mas nós fizemos na mesma e depois logo se via. E a verdade é que depois geraram-se ondas de solidariedade muito significativas, porque é nos momentos mais difíceis também que as pessoas se unem e portanto, tudo foi possível e ninguém ficou para trás. Por isso eu acho que Dom Bosco diria isso. Agora que falou, fez-me lembrar a história de Dom Bosco, porque ele passou por algumas vulnerabilidades ao longo da história de infância e de vida dele. Mas ele sempre foi avante, ele nunca desistiu. Sim. E hoje no vosso trabalho é essa a vossa missão, com muito ou com poucos recursos, nunca desistir do próximo, daquele que mais precisa, não é? Sim, sem dúvida. Nós somos muito teimosos. Somos muito teimosos e, de facto, permanecemos. Mesmo quando parece muito difícil, ou parece impossível, ou parece que não vale a pena. Nós permanecemos, estamos sempre com presença e, sobretudo, estamos sempre com esta presença e com esta permanência, sobretudo em situações mais difíceis. Sim. No caso daquela história que eu contei, não contei uma parte, que a jovem inicialmente vinha ao acompanhamento obrigada. E, portanto, ela faltava muitas vezes e era muito fácil desistir dela e dizer à entidade que nos tinha encaminhado a jovem que víamos fechar o processo porque a jovem não vinha. Era o caminho mais fácil, mas não foi isso que nós fizemos e ainda bem. Nós não desistimos. E acho que isso também é algo que nos diferencia. E a perguntar mesmo isso, o que é que vos diferencia enquanto obra social? O que é que vos diferencia das demais? Nós seguimos muito aquilo que é o sistema preventivo de Dom Bosco. Sim. É um sistema que está assente em 3 pilares fundamentais: no amor, na razão e na evangelização. E, portanto, nas nossas obras sociais, aquilo que acontece muito é nós procurarmos antecipar os males, não é? Não ficar à espera que eles aconteçam, mas arregaçarmos as mangas e ir à luta, oferecendo amor, oferecendo educação e evangelizando os jovens. Acreditamos que são estes 3 pilares são fundamentais para ajudarmos as crianças e os jovens a desenvolverem-se de uma forma mais integral e para que sejam bons cristãos e honestos cidadãos, como ele também dizia. Olhando toda a história de Dom Bosco, vê-se Dom Bosco já não está entre nós, mas continua entre nós. Sim. Porque ele está bem vivo e todo este carisma e essa coragem de Dom Bosco, esse não desistir, esse de correr atrás mesmo quando todas as portas se fecham e de repente abre-se uma janela, vê-se que vocês vivem isso no vosso
no vosso dia-a-dia, não é, Diana? Sim. Está vivo, o Dom Bosco continua vivo e o seu legado continua vivo em cada obra social, em cada presença salesiana, em cada escola salesiana, não só em Portugal, mas no resto do mundo, nos 134 países em que os salesianos estão. Diana, o nosso programa está mesmo na reta final. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Nós temos como slogan: esta missão também é sua. Então, tendo em conta este slogan, que é muito simples, aquilo que nós queremos transmitir é que venha fazer parte da nossa missão, venha conhecer-nos, ajude-nos também a chegar a outras pessoas, a divulgar. E também queremos deixar, obviamente, um grande agradecimento a todos os que nos ouviram e a quem já faz parte diariamente desta missão que nos é tão especial. Diana, obrigada pela sua presença aqui na nossa casa. Está em família. Sim. E assim que está aí desse lado, porque não? Esta missão também é sua. Eu sou suspeita por falar, porque nós, Comunidade Canção Nova, temos um amor muito grande pelos salesianos, por Dom Bosco, mas como viu, esta obra que eles desenvolvem é belíssima e precisa muito da sua ajuda. Como só se ama aquilo que se conhece, por que não começar também por conhecer um bocadinho mais da história de Dom Bosco, da missão dos salesianos e também visitá-los lá nas casas deles para que possam ver a grande obra e a grande missão que eles realizam no seu dia-a-dia. Assim me despeço. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.